você dar um título a essa ministração. Quando a gente fala sobre fé, irmãos, a gente sabe muitos versículos. Se eu for perguntar para vocês, vocês vão falar vários. De Hebreus, vocês vão citar um capítulo inteiro sobre fé. É muito bom a gente conversar com o outro e falar com ele sobre fé, pautado na palavra. Mas a pergunta que fica para nós: e quando vem a tempestade? E quando nós estamos passando pela prensa? E quando vem o desemprego? E quando vem o luto? E quando vem a doença? Onde fica a nossa fé? Porque uma fé sem obras, ela é morta. Olha aí a gente falando no versículo. A gente precisa testificar. Uma fé só de palavras, ela é uma fé humana, ela é uma fé racional. E o Senhor, nesta manhã, nos chama para nos aprofundar acerca deste assunto sobre fé. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, porque eu gosto de coisas práticas. Uma pessoa fica desempregada. Quem aqui já ficou desempregado? Um pai de família desempregado. O que passa na cabeça dele? Primeira coisa que passa na cabeça dele: como que eu vou pagar as contas? E agora, se a minha família depende de mim? E se eu não arrumar um outro emprego? Começa a vir aquele monte de pensamentos, aquele monte de dúvidas. Mas ela, que é um nascido de novo, que conhece a palavra, a mente dele vai para Hebreus capítulo 11, versículo 6, e ele declara: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, uma pessoa que é nascida de Deus, vem o problema, vai gerar dúvida, vai gerar o medo, vem a palavra sobre ela. E aí o que ela faz? Opa, Jesus, eu não controlo essa situação, eu não dou conta disso. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é Jeová Jirê, eu sei que o Senhor é Deus provedor, e eu sei que o Senhor vai cuidar dessa situação. E aí ela faz: toma, Deus, está aqui essa situação do meu desemprego, está aqui a minha situação financeira nas tuas mãos, eu confio em ti. E aí tudo bem, ela exerceu a fé. Só que aí, irmãos, passa uma semana, passam-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, o seguro-desemprego vai terminando, as contas vão acumulando, e aí a pessoa fala: Deus, sabe essa situação que eu te entreguei? Presta ela aqui um pouquinho para mim. Deixa o medo, deixa a dúvida resolver. Eu sei que eu entreguei para o Senhor, mas presta só um pouquinho, só um segundinho. E aí ela fica alimentando aquelas dúvidas que vem no pensamento dela. Só que ela é nascida de novo, lembra? E aí ela lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, fé é trazer à existência o que não é como se já fosse. Um homem, uma mulher nascida de Deus, e ela chega para Deus diante disso, que ela pegou de volta, e aí ela fala assim: Deus, sabe aquela empresa tal, que fica em tal lugar, em endereço tal? É lá que eu quero trabalhar. E pelos olhos da fé, eu trago a existência, eu vejo trabalhando ali, e eu creio que em breve eu estarei ali. O que ela está fazendo com isso? Toma, Deus, a situação para o Senhor de novo. Eu estou exercendo a fé e eu confio no Senhor. Passam 2 dias, essa pessoa é chamada para uma entrevista. Ela agradece a Deus, ela se arruma toda, ela segue confiante, porque ela sabe que o Senhor está com ela, porque ela orou e que ela está exercendo a fé. Só que quando ela chega no lugar da entrevista, tem mais 10 pessoas para passar pelo processo seletivo. E aí o que é que essa pessoa faz? Deus, dá aqui de novo. Deixa a insegurança, deixa os pensamentos negativos, intrusivos entrarem aqui.
Deixa o medo resolver. E aí vem aqueles pensamentos: eu não consigo, eu estou defasada no mercado, eu estou velha, tem muita gente capacitada, mas eu não estou tão capacitada assim. E aí ela lembra de Josué 1:9. O Senhor falando para Josué: seja forte e corajoso, não tema, porque eu, o Senhor, estarei com você por onde você for. E aí ela começa a praticar a fé novamente. E aí ela: ufa, obrigada por essa palavra, Senhor. Eu estava precisando. Quase que eu tirei de novo essa situação das tuas mãos, não é verdade, Senhor? Quase que eu tomei de volta. Ainda bem que eu confio no Senhor. Toma, pega aqui, Deus. Pega novamente essa situação. Está com o Senhor. Aí ela entra na sala de entrevista, confiando que o Senhor entrou primeiro, porque Ele falou que estaria com ela por onde ela fosse. Ela entra na entrevista, ela fala tudo o que precisa falar, ela escuta tudo que a pessoa que está entrevistando está falando com ela, e no final da conversa, ela escuta: obrigada. Quando a gente precisar, eu te ligo. O que ela faz quando ela escuta isso? Daqui, Deus. Quem nunca passou por uma situação como essa? De entregar para o Senhor e pegar de volta. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé é essa que me faz entregar para Deus uma situação, confiar nele e pegar de volta todas as vezes que as coisas não acontecem como eu queria? Que fé é essa que me faz entregar para o Senhor e quando as coisas não acontecem do jeito que eu desenhei na minha mente, eu tomo de volta? Que fé é essa? Fé é confiar plenamente. Fé, como nós lemos, é trazer à existência o que não é como se fosse. Mas não é no âmbito racional. Aí se não acontece do nosso jeito, a gente fala: deixa Deus que eu resolvo. Essa fé é humana, essa fé é racional, e essa fé não se sustenta. E eu quero falar com vocês sobre 3 pontos para não viver uma fé oscilante. Primeiro ponto, irmãos, porque assim, quando a gente fala sobre fé oscilante, a gente sabe que tem altos e baixos na vida cristã, na caminhada cristã. Vocês lembram no que Elias fez? E se escondeu de Jezabel. Davi fugiu de Absalão, seu filho. Então não é sobre isso. Mas é que uma fé oscilante, assim, uma hora eu confio no Senhor, mas outra hora eu não confio. Uma hora eu acredito que Ele é dono da minha vida, mas a outra hora eu acho que eu estou perdida. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer uma fé constante. E outra, se você está numa fé aqui, amém, o Senhor tem um nível maior de fé para você, amém? Então a gente vai todos os dias, durante a nossa caminhada cristã, aumentando de fé em fé, de glória em glória. Então a fé não é para ficar assim, confortável. Se você tem fé, peça para Deus aumentar, e você vai evoluir cada vez mais. Primeiro ponto sobre a fé: a fé precisa estar fundamentada em Jesus. Onde está fundamentada a nossa fé? A palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Às vezes a gente passa por situação, irmãos, e a gente começa a olhar para o nosso conhecimento, para a nossa experiência, para aquilo que a gente pode fazer, para o nosso conhecimento. Essa fé, ela não está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada em mim, no que eu sei, no que eu acho, no que eu penso, no que eu espero. Essa fé vai me fazer entregar e tomar de volta. A fé fundamentada em Cristo, ela tem base, ela tem firmamento. E esse é o primeiro ponto. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Irmãos, o mundo, ele tem os seus costumes.
O mundo, ele tem os seus paradigmas, ele tem as suas convicções, ele tem os seus princípios, mas o mundo, mas a sociedade, mas o que está lá fora não tem poder de governar um filho de Deus. As circunstâncias não podem governar um filho de Deus, um nascido de novo. Sabe, as circunstâncias, o diagnóstico médico, a situação difícil não controla a nossa fé. Se essas situações estão controlando a nossa fé não está fundamentada na pessoa de Cristo. Ela está fundamentada em coisas, em circunstâncias, em coisas passageiras, mas não em Jesus. Salmos, capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Quem aqui confia no Senhor? Se nós confiamos no Senhor, se a nossa fé está em Jesus, nós seremos exatamente assim, como os montes de Sião que não se abalam. Mas se a minha fé estiver em mim, se a minha fé estiver no outro, se a minha fé estiver no diagnóstico médico, vem a tempestade e a casa cai. Essa semana eu estive fazendo uma visita com o pastor Sandro e a esposa dele, a Roseli, e nós fomos visitar a dona Luísa e o seu marido, o Pepe. Ele tinha feito recentemente uma cirurgia do coração, e nós estávamos sentados à mesa. E a dona Luísa, ela falou que quando viu o marido dela sair para fazer a cirurgia, ela orou ao Senhor e falou assim: Deus, o Senhor me deu esse marido, traz ele de volta para mim. Essa frase marcou a minha vida, ela mexeu comigo, sabe, porque ela não olhou as circunstâncias, ela não depositou a energia dela no grau de dificuldade da cirurgia, porque é uma cirurgia delicada. Uma cirurgia do coração, ela dura muito tempo, ela tem muitos cuidados, mas ela falou para o Senhor: Senhor, ele é do Senhor, o Senhor me deu, traz ele de volta para mim. Então assim, ela não colocou os olhos dela no problema. Ela confiou em quem? Ela confiou nos médicos? Não. Nós oramos pelos médicos, oramos pelos profissionais, mas a nossa confiança está no Senhor. E a fé daquela mulher, sabe, me contagiou, porque ela tem uma fé, irmãs, inabalável. Ela, assim como nós, temos problemas, mas ela não olhou o problema de baixo. Uma vez o pastor Gabriel nos ministrou. Ele falou que todas as vezes que a gente olha o problema por baixo, o problema fica muito maior do que ele é. Só que quando nós olhamos o problema pela ótica do Senhor, com os olhos da fé, o problema tem o tamanho que ele tem que ter. E foi isso que a dona Luísa falou. Ela sabia dos riscos da cirurgia, mas ela sabia que Deus, Jeová Rafá, era poderoso para levar o marido dela e trazer de volta. E assim aconteceu. O marido dela estava sentado na mesa conosco, nem parecia que tinha feito a cirurgia, totalmente cicatrizado, falando do jeito que nós fomos antes dele fazer a cirurgia, porque a confiança estava no Senhor. João capítulo 16, versículo 33. Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, ou no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Na versão King James ele fala assim: tende fé e coragem. Tende fé e coragem. Eu falei da irmã Luísa. O mundo, a circunstância, poderia dizer para ela: é impossível, seu marido tem uma idade avançada, ele tem isso, ele tem aquilo outro, é uma cirurgia delicada, que todo mundo que vai fazer cirurgia escuta isso. Só que ela teve fé e coragem. Por quê? Porque ela sabia que o autor e consumador da fé dela, que Jesus Cristo, já havia vencido o mundo. E aí vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 5, diz assim: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, para a gente vencer,
essas mentiras do diabo, para a gente vencer o medo, para a gente vencer, sabe, essas circunstâncias difíceis, para a gente vencer, a gente precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E nós, como o Lucas falou, por fé, somos herança dele, amém? Somos filhos dele, então nós temos os direitos, irmãos. Então, primeiro ponto, a nossa fé precisa estar fundamentada na pessoa de Cristo. Segundo ponto, a base que sustenta a fé é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer pessoa, é ouvir a palavra do Senhor. A fé, ela não nasce dos nossos esforços, a fé não nasce dos nossos méritos, a fé não nasce do nosso conhecimento. Martinho Lutero, ao defender a reforma protestante, ele colocou a autoridade da palavra de Deus como fonte infalível da fé cristã. Sola Escritura. Essa é a base para que a nossa fé tenha fundamento. A palavra. A fé do cristão precisa estar fundamentada na pessoa de Cristo e precisa ter como base a palavra do Senhor. Não é qualquer outra coisa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, a palavra diz: toda a Escritura, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. A palavra que nós lemos todo domingo, a palavra que nós lemos nos devocionais, a palavra que nós lemos na casa de paz, ela não é só informação. Ela é viva, como Hebreus fala. Ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela separa a alma da medula. Ela é poderosa, irmãos, poderosa. Ela não é um livro de autoajuda. A palavra confronta, a palavra liberta, a palavra consola, a palavra transforma e a palavra nos conduz à salvação. E a salvação, ela é pela graça, por meio do quê? Da fé. Então, se eu não estou em contato com a palavra, minha fé não é alimentada, eu não alcanço a salvação. Porque do que adianta eu dizer que eu amo Jesus, que eu creio em Jesus, mas eu não ter uma fé fundamentada na palavra. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Por que o cristão, ele espera por um céu que ele não viu? Por que a gente almeja a eternidade, se nós não vimos? Sabe por que nós esperamos o céu que nós não vimos? Porque nós acreditamos, nós esperamos a eternidade, nós esperamos o céu, porque nós cremos no que as Escrituras dizem sobre isso. Eu não vi o céu, mas Isaías viu a glória do Senhor, viu o trono do Senhor. Descreve, eu acredito na palavra. A minha fé está nisso. Eu não vi o céu, eu não vi serafins, eu não vi querubins, mas João detalha em Apocalipse: eu não vi a Nova Jerusalém, mas o autor diz que ela está lá, adornada, nos esperando. Ele diz: eu creio que lá não vai haver choro, que lá não vai haver morte, que lá não vai haver dor, que lá não vai haver pranto. Eu nunca vi, mas eu creio na palavra que foi instruída pelo Senhor. Mais alguém? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, nós vamos ler sobre uma fé frágil. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Sabe o que a palavra está fazendo conosco, irmãos? Ela está nos alertando sobre uma fé superficial, sobre uma fé que é baseada em percepções, sobre uma fé que é baseada em teorias humanas, sobre uma fé que é baseada em nós mesmos, no natural, e não na palavra de Deus. Quando a fé está fundamentada na rocha que é Cristo, na palavra, vem a doença, vem o problema, vem a dor. Claro que a gente sofre, mas a gente não cai, essa casa não é derrubada. É isso que o Senhor espera para nós. Quando a dificuldade vem, a fé frágil não se sustenta. E o problema disso é que a pessoa sofre emocionalmente e espiritualmente. De que maneira? A fé dela estava no racional, não conseguiu. Isso traz para ela frustração, isso traz para ela questionamento, isso traz para ela murmuração, isso traz para ela a dúvida da soberania de quem é Deus. E aí essa pessoa vai morrendo espiritualmente. As emoções dela vão ficando fragilizadas. É por isso que a nossa fé precisa estar na palavra e não naquilo que eu acho, naquilo que eu espero. E sobre o que você está orando? Eu não sei qual o seu pedido de oração, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas sobre essa situação, você está dando ouvidos para a palavra? Você está dando ouvidos para as circunstâncias? Você está dando ouvidos para pessoas negativas? Ou para os seus sentimentos? Para quem que você está dando ouvidos? Para quem que você está abrindo o seu coração? De quem que você está recebendo recursos? Cuidado com os seus sentimentos. Ah, eu estou orando, mas eu sinto medo, não sinto paz. Deus falou para Jeremias: enganoso é o coração do homem, não há nada que engane tanto quanto ele. As suas emoções, elas podem nos enganar. Ah, mas eu estou orando e não sei, nananana. Palavra. O que é que a palavra diz acerca dessa situação? O que é que a palavra de Deus está falando para você sobre o que você está orando? Sabe, irmãos, nós precisamos parar de ouvir aquilo que não gera fé. Parar de ouvir o que não gera fé. O que gera fé? Palavra de Deus. Netflix não gera fé. Livro de autoajuda não gera fé. Noticiário não gera fé. Pessoas que não professam da mesma fé não geram fé. Então para de dar ouvidos ao que não gera fé. E o terceiro e último ponto, para a gente não ter uma fé oscilante, é que a fé exige de nós o que, igreja? A gente quer ter fé, a gente ama o Jesus, e isso é sem questionamento, mas será que a gente obedece? Ou será que a gente está fazendo, eu entrego, eu pego de volta, eu entrego, eu pego de volta, eu confio, mas eu desconfio, eu acredito agora, mas depois eu não acredito. O Senhor nos chama a um ato de fé, obedecê-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo
e recebeu de Deus a aprovação que veio por meio da fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, você pode colocar na King James? Não, na NTLH? Pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber onde ia. Versículo 24. Foi pela fé, 24. Foi pela fé que Moisés, quando já adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Irmãos, a gente podia falar sobre várias pessoas. Tem vários heróis da fé. Mas eu escolhi a dedo estes 3. Essas 3 pessoas, irmãos, para todas elas não tinham um sinal palpável. Elas não tinham a certeza concreta. Abraão não sabia para onde ia. Obedeceu. Ele não sabia para onde ele ia. Para Noé, Deus mandou ele construir uma arca para salvar a família dele e a condenar o mundo. Noé questionou: mas Senhor, eu não vejo uma nuvem, eu não vejo nada aqui que possa dizer que vai chover. O céu não estava nublado. E mesmo assim Noé passou 120 anos construindo aquela arca. Mas ele não tinha um sinal. Ele tinha no coração dele a obediência. Ele não tinha nada palpável, ele não tinha nada que ele pudesse ver. Ele tinha o desejo de obedecer ao comando de Deus. Para Abraão não tinha Waze. Para Abraão não tinha Google Maps, que a gente coloca lá o endereço do destino que a gente quer ir e você vai direto, mesmo que você não saiba onde é. Ele tirava direitinho, vira à direita, vira à esquerda. Para Abraão não tinha isso não. Mas tinha também o desejo de obedecer ao Senhor. Ele foi sem saber para onde ia. Mais de 500 anos depois, Canaã era da descendência dele. Ele não pediu provas. Ele não disse: mas Senhor, vou abandonar meus pais, vou abandonar isso, vou abandonar aquilo. Mas me diga, Senhor, para onde o Senhor vai me mandar? Para onde o Senhor quer me mandar? Pegou as coisinhas dele, ele falou. Pegou as coisinhas dele e foi embora. Para Moisés, irmãos, também não tinha nada palpável, não tinha certeza. Para Moisés não tinha uma conta bancária, uma poupança garantindo a faculdade dele. Para Moisés não tinha um apartamento dos sonhos dele, o carro dos sonhos. Só que a Bíblia diz: ele abriu mão da riqueza, do mundo, dos prazeres, por amor ao Messias. Ele não sabia, ele não tinha certeza, mas ele tinha convicção de que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E nós, irmãos, diante de uma atitude de fé que o Senhor tem nos dado direcionamento, nós obedecemos ou questionamos? Se a minha fé não está na pessoa de Cristo, se eu não o conheço, se a minha fé não está pautada na palavra, na verdade da palavra, eu não tenho coragem para obedecer a um comando de Deus. Fé é crer no impossível, é sair da razão e confiar que Deus pode fazer melhor do que nós, infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus pode fazer muito melhor por nós. Mateus capítulo 17, capítulo 7, versículo do 14 ao 20, ele vai contar que havia um homem possesso, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele homem. E aí esse pai vai até Jesus e fala: os discípulos não conseguiram. Será que o senhor pode fazer alguma coisa? Eu estou parafraseando, o senhor pode fazer alguma coisa? E aí Jesus vai, Jesus ora, Jesus expulsa o demônio daquele homem.
vêm os discípulos e perguntam: Jesus, por que a gente não conseguiu? Por que o Senhor consegue e a gente não? E no versículo 20, Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza eu vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Irmãos, um grão de mostarda. O pastor uma vez me deu no potinho um grão de mostarda, quando eu precisava exercer a minha fé. E ela falou para mim, ela falou: Paula, se você tiver desse tamanho, Deus não espera da gente uma fé, uau. Ele não quer que as pessoas olhem para você e digam: uau, olha, o Pedro se move no sobrenatural, que fé radiante. Não é isso, porque senão ele vai se ensoberbecer. Só precisa ter uma fé aqui, ó, pequenininha, que a gente tem poder de mover montanhas, porque a nossa fé não está no nosso conhecimento, a nossa fé não está na razão. Então Deus espera isso aqui de fé, isso aqui de fé. Uma das menores sementes que produz uma das maiores árvores da natureza. É sobre isso. Agora vamos abrir um adendo quando ele diz que nada vos será impossível. Por quê? Porque senão vai ter gente saindo daqui fazendo um monte de loucura e dizendo que é fé. Ah, eu estou agindo por fé. Ah, vou, sei lá, vender minha casa, vou morar debaixo da ponte. É fé, porque eu sei que o Senhor vai me dar uma mansão. É loucura. Isso não é fé. 1 João capítulo 5, versículo 14. Vocês podem ler? 1 João 5, 14. King James? King James. Por favor. Vocês podem ler? 1, 2, 3. A fé não é loucura. Um pedido de fé precisa estar alinhado com obediência, com a vontade do Senhor. Aí sim, ele é concretizado. Então não é loucura. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. A Bíblia diz: vocês pedem e não recebem, por quê? Pedis mal. Porque vocês pedem para o próprio deleite. Então o que a gente está orando precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. O pedido da Luísa foi atendido, porque Pepe não tinha concluído o plano dele. Porque era da vontade do Senhor que ele retornasse e concluísse a carreira ao qual está proposta para ele. Então o pedido que a Luísa fez no momento que ele saiu estava alinhado com a vontade do Senhor. E eu quero concluir dizendo para você que quando você precisar exercer a fé, todos os dias, a todo momento, em todo tempo nós precisamos exercer a nossa fé. Olhe para Jesus. Precisa exercer a fé nesta manhã? Olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não olhando as circunstâncias, não olhando o problema, não olhando para você, porque você é incapaz, mas olhando para o autor e consumador da fé, que se chama Jesus Cristo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos aos céus. Ele viu o céu se abrir, ele viu o trono do Senhor e ele viu a glória de Deus. Mas ele não olhou as pedras. Ele não olhou para a dor. Ele não olhou para a injustiça. Ele olhou para o alto. Ele olhou para Jesus, porque era ali que a fé dele estava firmada. Quando você precisar exercer a fé, medite na palavra.
Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para aqueles que põem a sua confiança nele. Precisa exercer a fé, irmãos. Quantas vezes nós precisamos exercer a fé? E como eu falei, o exemplo aqui, vem a dúvida, vem o medo, vem as incertezas, vem a incredulidade. Então todas as vezes que a incredulidade bater a porta, o que a gente faz? Palavra nela. Todas as vezes que o medo disser você não é capaz, palavra no medo. Todas as vezes que os seus pensamentos, que as suas certezas, que as suas convicções estiverem falando mais alto do que a sua fé, palavra nela. A palavra é a espada, cortante, penetrante, penetra aonde homem, médico nenhum, profissional nenhum consegue penetrar. Esse é o poder. De ir aonde a medicina não consegue, de ir aonde o maior pregador do mundo não consegue, de ir aonde o seu melhor amigo, o seu marido, a sua esposa não consegue, a palavra consegue. Eu também passo por situações de medo. Eu falei de Elias, todos. Abraão levou, mas obedeceu. Então o medo faz parte, irmãos. O medo nos dá até uma margem de segurança para que a gente não se ache melhor do que Deus. Mas se o medo estiver sucumbindo à sua fé, à certeza do que Deus falou para você, palavra, palavra e palavra. Eu gosto muito do que Jeremias declara: a tua palavra, Senhor, ela para mim é mais doce do que o mel. A tua palavra, Senhor, eu engoli, eu guardei dentro do meu coração, como diz o salmista Davi. Foi o que não me fez, o que não me faz pecar contra ti. A palavra precisa estar aqui. Se a palavra estiver aqui, no momento de incredulidade, ela vai ser praticada. E a fé vai ser colocada em prática também. E por último, nós já oramos, irmãos. Quando a sua fé estiver sendo provada, obedeça a Deus. Estou fazendo um resumo do que nós falamos. O que Deus espera de nós, quando Ele nos permite passar por uma situação difícil, de prensa, é para que a gente obedeça a Ele. Todo obreiro aprovado precisa passar pela prova. Então, se está difícil para você, se você precisa exercer a sua fé, o Senhor espera de você obediência. Como é que nós estamos correspondendo? João capítulo 20, versículo 29 diz: ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste e acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, a gente não precisa ver fenômenos para quê? Para crer. Tem um louvor assim. A gente não precisa ouvir respostas de certeza para crer. A gente não precisa necessariamente de um diagnóstico médico para crer. A gente não precisa ver para crer. Quando as suas forças se esgotarem, um dia as minhas quase se esgotaram, olhe para a cruz e clame a Jesus, que Ele dará fé para acontecer o impossível. Quando você achar que não tem forças, olhe para o alto. O salmista também declara, eu acho lindo: eu elevo os meus olhos para os montes e me questiono. Ou seja, quando a situação está difícil, quando eu não sei o que fazer, eu me questiono: de onde virá o meu socorro? Quando eu não vejo mais saída, e eu pergunto para o Senhor: de onde virá o meu socorro? E eu mesmo respondo: porque eu sou nascida de novo, porque a minha fé está fundamentada na pessoa de Cristo.
porque a base da minha fé é a palavra, e porque eu creio, eu obedeço. Eu declaro: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Aleluia, aleluia. Todos vocês que estão aqui, vocês têm um caminho a seguir. O apóstolo Paulo fala: nós somos estrangeiros, estamos numa corrida. Desculpa. Estamos numa corrida rumo à eternidade. E quem vive por fé não para. Quem vive por fé não sai da igreja, porque o milagre não chegou. Quem vive por fé não abandona Jesus, porque as coisas não aconteceram como nós, como filhos mimados, pedimos a Ele. Sabemos para onde queremos chegar, sabemos qual é o destino, sabemos qual é o alvo: Cristo, Jesus, eternidade ao lado do Pai. Vivemos por fé, porque vivemos por fé, as circunstâncias não nos param. Há um tempo para todas as coisas acontecerem, irmãos. E a fé diz para a gente não desanimar. Não desanimem. Chega de oscilar na fé. Chega de uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Chega de uma hora eu te entrego, mas depois eu pego de volta. Isaías capítulo 26, versículo 4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois o eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. É nisso que está a nossa fé, irmãos. A palavra diz: todas as coisas vão passar. Essa situação vai passar. A única coisa que não passa, a minha palavra. Ela é eterna, de geração a geração. A palavra do Senhor não passará. Isso que a gente está passando é momentâneo, é passageiro. Vai passar. O Deus a qual é o dono da sua fé, amém? Sabe aquele que acalma o vento? Sabe aquele que aquieta o mar? Sabe aquele que foi cantado, que foi dito aqui, que derruba muralhas? Sabe aquele que traz vista aos cegos? Sabe aquele que dá vida ao morto, que faz o paralítico andar? Sabe aquele que abre caminho no meio do mar e faz brotar água do deserto? Sabe aquele que faz da estéril mãe de filhos? Se você, mulher, tem um problema no útero, quer engravidar, e o médico diz: é difícil ou é impossível, a palavra, que é a base da sua fé, diz para você, como disse o anjo para Sara: acaso o Senhor não pode fazer isso? Quem é o Deus a quem você serve? É aquele que faz da estéril mãe de filhos. Esse é o Deus, o dono da sua fé, que transforma coração de pedra em coração de carne. É o que tem poder, a Bíblia diz, para inclinar o coração dos reis, para a direita, para a esquerda, para onde Ele quiser. O que nós precisamos fazer? Simplesmente acreditar, confiar e descansar. Se coloque de pé. Jesus, nós nesta manhã, Pai, queremos te pedir perdão se nós temos vivido uma fé sem prática, uma fé rasa, Pai. Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e sabemos, Pai, que ela vem com um propósito de amadurecer a nossa fé. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que eu e a tua igreja, eu e as tuas ovelhas, possamos romper a fé, possamos, Pai amado, aumentar a nossa fé,
Jesus, aumenta a nossa fé, faz a gente confiar plenamente no Senhor, faz a gente crer que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Faça, Pai, em nome de Jesus, com que a nossa fé esteja em Ti e que a base desta fé seja em todo o tempo a Tua palavra. Que todas as palavras negativas, que toda palavra de medo, que todo vitimismo, Senhor, que todo racionalismo, Pai, em nome de Jesus, se cale agora, para que nós possamos ouvir a fé, ouvir, Senhor, e corresponder com a fé que o Senhor tem para cada um de nós, Jesus. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos, Senhor, não só hoje, mas a partir de agora, até o Senhor buscar a Tua igreja, Te agradar, Senhor. O Senhor não vem buscar uma igreja que oscila. O Senhor vem buscar uma igreja que tem uma fé madura, que tem uma fé prática, que tem uma fé, Senhor, que agrada o Teu coração, Jesus. Que a gente não busque respostas, que a gente não murmure, que a gente não questione, que simplesmente eu e a Tua igreja possamos obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos um Deus do impossível. O mesmo Deus que fez todas as coisas é o Deus que está passando por aqui. O mesmo Deus que operou milagres, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que trouxe vista aos cegos, é o Deus que está passando por aqui. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você espera. Agora é o momento entre você e Deus. Esqueça quem está do seu lado. Ministério de Louvor vai entoar uma canção aqui ao Senhor. É o momento de você praticar a fé. É o momento de você trazer à existência o que não é como se já fosse. É o momento de você crer que aquele Deus que fez brotar a água da rocha, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro e que se entregou por mim e por você, Ele está aqui e Ele vai atender o seu pedido, porque está alinhado à vontade do Senhor. Feche os seus olhos. É o